Caríssimos irmãos, que nos acompanham também pela internet, né? Hoje as leituras são muito semelhantes. A primeira leitura é o momento em que Eliseu encoraja um estrangeiro a partilhar aquele pão que parecia não dar para aquele tanto de gente. E no Evangelho acontece a mesma coisa. Diante de Jesus, uma multidão, ele pergunta para Felipe: como nós vamos resolver isso? Jesus é muito educado, né? Ele sempre procura uma certa iniciativa no nosso coração. O que você está fazendo? Né? E aí Felipe diz: com quanto nós podemos comprar pão para esse povo? Felipe: não, é muita grana, né? Não dá. Aí André pega um menino e diz: esse menino tem 5 pães e 2 peixes. Esse menino representa a infância espiritual. Uma das características de uma criança com um pai é dele confiar plenamente, não é? Para ele, o pai pode comprar tudo. O filho, quando o pai está passando por um problema maior, ele dá o que tem e acha que está tudo resolvido. Então aquela criança pode simbolizar a infância espiritual. Mas para chegar à infância espiritual, ser criança nos braços do pai, a gente precisa entender alguns pontos aqui que eu acho que está muito ainda sem ser entendido. Na carta aos Efésios diz o seguinte: irmãos, eu, prisioneiro do Senhor, vos exorto a caminhar de acordo com a vocação. Existe uma vocação, com toda a humildade e mansidão. Aqui entra a infância espiritual. Você diante de Deus tem que ser o mais humilde possível. Reconhecer que tudo de bom vem dele. Que nem você sabe quem você é. Ele é que revela quem você é. Isso está no documento da igreja, Gaudium et Spes. Cristo revela o homem ao homem. A gente não tem, olha, eu recebi tudo de Deus. Eu não sei quem eu sou direito, se Deus não revelar. Se é a igreja, né? Depois diz: suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Alguns aderem rapidamente ao projeto, outros devagar. Esses nós temos que ir com paciência. Só aqueles que não querem de jeito nenhum, esse como é que a gente faz, né? Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também é uma só esperança. Existe um Espírito, um corpo. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Como assim? Não existem 2 batismos, não existem 2 deuses. Como é que você vai fazer como aquele menino com Cristo, de entregar tudo? Qual é a virtude principal que faz você confiar em Deus? Qual? Fé. Agora eu quero, nas formações, quem acompanhou as formações já ouviu falar muito sobre isso. Mas a fé em Deus não é só confiar. Vou explicar. Tem um doutor que está doente, mas como é que ele chama? Esqueci o nome dele. Robier. Vamos supor que o doutor Robier é muito bom. Aí eu posso dizer: eu tenho fé no doutor Robier. Pelo simples fato de ele ser um médico bom, né? Ou eu posso falar: eu tenho fé nesse chá. Esse chá vai te curar, eu tenho fé no chá. Não é errado falar assim, porque é uma linguagem popular. Mas essa fé só de confiança
ela não é a mesma coisa de fé em Deus. E isso eu tenho visto que tem deixado muita gente confuso. Essa fé no doutor, no chá, eu decido em quem tenho fé. Eu sou o centro. Eu decido confiar. Não é verdade? Eu confio no doutor tal, não confio no doutor tal. O problema, e eu tenho visto nesses últimos dias muito isso, é que muitas pessoas acham que fé em Deus é você que escolhe em que confiar. Eu decido o que eu aceito, eu decido o que eu não aceito. E isso é um grande equívoco, um grande equívoco. A fé em Deus, ela tem duas vertentes. Vamos ver se quem fez as formações lembra. Quais são as duas vertentes da fé teologal? Uma fé que vem da revelação divina, ou seja, fé em Deus também é conhecimento de Deus. Essa fé que Deus se revela na história, como é que chama? Fides que. Alguém falou que aí? Falou? Fides que. Em latim, o que é fides que? O que é isso? Que coisa louca. Que em latim quer dizer acusativo. Algo que é como se fosse objeto direto. Que seria algo objetivo. Ninguém tem fé em Deus se Deus não se revelasse a nós. Porque Deus não passa pelos sentidos. Então Deus se revela. Qual é a garantia que nós temos que é revelação de Deus? Onde nós temos segurança para saber o que é revelação de Deus? Na igreja. Sim? Nós fomos batizados onde? Na igreja. A igreja foi querida por Deus, por Jesus, ele quis os apóstolos e falou: transmitivos este depósito da fé geração por geração. Os apóstolos com Pedro, que é o Papa, têm o depósito da fé na mão. Então a igreja, o magistério da igreja, interpreta a revelação divina e explica para nós o que nós temos que seguir. Estão acompanhando? Então, primeiro, Deus tem que se revelar. Mas poderia, se não existisse a igreja, cada um poderia pensar que está revelando de um jeito. Como é que a gente passa? Como é que a gente tem certeza que o que Deus está nos revelando é verdade? Quando a gente passa no crivo da igreja, do magistério. Se eu falo alguma coisa que no catecismo da igreja diz outra coisa, esquece o que eu falei. Ok? Tá difícil de acompanhar, não? Tá certo, ótimo, eu gostei. Botando. Ora, a partir do momento que Deus revelou uma verdade para mim, eu tenho que me adequar a ela. Afinal de contas, é Deus e uma criaturinha que Ele criou. Deus é tão bonzinho, que além de revelar aquela verdade e me dar garantia na igreja, o que Ele faz? Aí vem a outra parte da fé, que é de confiança que a gente usa. Ele ilumina a minha inteligência. Vou usar até um outro verbo. Ele eleva a minha inteligência a um nível sobrenatural para conhecê-lo. E move a minha vontade para aderir àquela verdade. Isso se chama fides. Quem falou quá? Quá. Acompanha, ele vai em todas as formações. Né, Velando? Parabéns. Fides quá. O que é fides quá? Fides quá é ablativo em latim, que é o meio pelo qual eu creio. Então, eu creio pela inteligência e vontade. Olha o tanto que Deus é bom. Ele revela a verdade.
eleva a minha inteligência e move a minha vontade para aceitar aquela verdade. Ou seja, não existe fé que não mude você. Não existe religiosidade que se adequa ao que você pensa que é certo. Isso nunca vai existir. A igreja, ela tem um projeto radical para você, que é ser santo. Por exemplo, não existe nunca lei nenhuma que a igreja vai aceitar que é contra a vida. Seja de idoso, seja na criança no ventre. Não existe lei nenhuma que vai dizer que eu sou homem ou não, se Deus me deu essa natureza. Eu sou criatura. Não existe lei nenhuma que vai fazer com que eu destrua o que é matrimônio, mater, pai, mãe, vida, que é semelhança à Trindade. Não tem como, não existe papa que vai mudar isso, porque isso não é coisa que pode ser mudada. Isso é de direito divino ou direito natural. Estão acompanhando? Ou seja, de vez em quando de vez em quando não, é muito frequente eu visitar alguma casa e alguém falar assim: padre, eu tenho fé demais, mas eu não gosto de igreja não vou à igreja. Minha fé é aqui em casa, de boa. Então vamos lá. Essa fé, ela é em Deus verdadeiro ou não? Não. Ele não está buscando a verdade revelada, que está na igreja. Não está, né? Porque Cristo quis a igreja. Não foi eu. Foi Deus que quis a igreja. Onde 2 ou mais estiver no meu nome. Então, aquela verdade que tem acesso aqui na igreja. Não, padre, mas Deus não está em todo lugar? Sim, está em todo lugar. Mas se você não busca a igreja, você está fechado à verdade. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Então, quando você não vai à igreja, e você fala que tem fé, você cria uma caricatura divina à sua medida. É um Deus à sua medida. Não é o Deus verdadeiro. Por exemplo, na minha vida, quando eu comecei a aderir à verdade de Deus, Deus sempre me pedia mais, que eu nunca, jamais faria com as minhas forças. Então ele fala: eu te quero até aqui agora. Aquilo dói, machuca, tem dificuldade, Senhor me ajuda. Aí tá. Aí na hora que você está indo bem, Deus fala: não, eu te quero aqui. Aí você vai, luta e reza: Senhor, não dou conta, me ajuda. Vocês conseguem entender que Deus é infinitamente maior que eu? Se eu fico em casa, quem é Deus sou eu. Desculpa. Ou não? Uma coisa que eu ouvi escrita essa semana: ele não me representa. Representa quem? Você? Claro que eu não represento. Representa Cristo. Prova que o que eu falo é contra Cristo. Prova. Que eu mudo na hora. Eu estou aqui em nome de Cristo. Em nome da igreja, que é o corpo de Cristo. Se você não confiar na igreja e em Cristo para mudar suas opiniões, você nunca vai crescer. Nunca vai ser santo. Nunca vai ser um cristão de verdade. Nunca. Vai ser sempre alguém mesquinho que acha que Deus é um serviçal que se adequa a você do jeito que você acha que ele tem que ser. Ou vocês acham que eu um dia acordei e falei: eu não vou casar mais, não vou ter filho, eu vou ser celibatário. Foi assim? Eu vou ficar agora sem ninguém,
de família. Eu escolhi isso. É isso? Vocês acham que um ser humano é capaz disso? Primeiro Deus começa a jogar celibato, sacerdócio. Aquilo começa... Primeiro eu começava a ficar tonto. Falei, que é isso? O que o senhor quer? E aí eu olhava para mim e falava, eu não faço isso nunca. Jamais. Aí você continua. Reza todos os dias, Senhor, faça a tua vontade, não faça a minha. E Ele vai criando, mudando o seu interior para que você adeque à verdade que Ele te pediu. Até que chega num ponto que Ele, é agora. Senhor, então me dá força. E você pula, dá um salto. Um salto de fé. Não é contra a minha razão. Tem alguns filósofos, eu citei esse filósofo antes, chamado Kierkegaard, que é um filósofo dinamarquês. Inclusive eu fui no túmulo dele, que é um cara respeitado, tudo. Mas para Kierkegaard, esse salto de fé vai contra a razão. Não. A minha razão diz, a minha inteligência, Deus não eleva a minha inteligência? A minha inteligência diz, Pablo, essa verdade vale a pena confiar. Salta. Entende a diferença? Pula. É o seu pai, é o seu criador. Ele que te fez. Não tenha medo. Salte. E você salta confiando no pai. O menino de 5 pães e 2 peixes. Consegue ligar uma coisa com a outra? Como é que funciona a vida espiritual? Você oferece o que você tem, por menor que seja, por mais desprezível que pareça. Nesse momento de dor, tanta gente perdendo familiares. Às vezes a pessoa me procura angustiada, já cansado, e eu digo, oferece isso. E a pessoa fica assustada, né? Oferece os seus 5 pães e 2 peixes. Senhor, hoje o que eu tenho para te oferecer é essa angústia, esse medo, essa sensação de impotência. É isso, Senhor. Aqui está, meus 5 pães e 2 peixes. Inclusive, eu quero que depois, é um livrozinho, esse eu quero que vocês comprem. Chama 5 pães e 2 peixes. Um livrozinho pequenininho. Alguém já leu aí? Levanta a mão. Só lá no fundo. Foi um cardeal, François Vantuan, vietnamita, que escreveu enquanto ele foi preso pelos comunistas. E ele estava preso e escreveu um livrinho excepcional. Como é que você aproveita dando o seu tudo a cada dia? Então, quando você doa o seu tudo, por exemplo, uma senhorinha que vai ajudar na festa do Divino Pai Eterno. Tem pessoas que têm mais dinheiro, que dá muitas coisas grandes, que é mais visto. Mas se uma senhorinha abre o armário e só tem um pacote de farinha de trigo, e ela usa o único pacote para fazer... Estou quase derrubando aqui. Para fazer o biscoito, não sei lá o quê. E ela pega, Senhor, eu vou oferecer os meus 5 pães e 2 peixes. Ali Deus faz um milagre. Quanto mais você tem capacidade de entregar o seu tudo, que é a sua vida, mais ele... Agora, o milagre não é prosperidade só. Também, ele não vai deixar você passar fome, né? Mas o milagre é de bênçãos, é de salvação, é de vida eterna. É de ir para o céu. Sua família converter. Isso é o milagre. Você ter paz interior, ter fortaleza na hora da dor, na hora da perseguição, na hora que você for perseguido pela verdade, ter fortaleza, ter paz, ter alegria, por que não? Por que não? Lembra de
Santa Felicidade Perpétua, né? A patroa e a empregada que foram presas por ser cristãs. A patroa estava já com um filho pequenininho, o pai levava para amamentar, e a funcionária que trabalhava para ela estava grávida. E o pai levava o menininho para amamentar todos os dias e falava: minha filha, nega Jesus. Ela disse: como eu vou negar Jesus se eu sou cristã? Eu não posso negar o que eu sou. E a Perpétua, grávida, deu à luz, presa, e urrava de dor. E os soldados riam dela. Você, no simples parto, geme tanto, imagina no dia que você vai ser morta. Nega Jesus. Ela dizia não. E ela entregou o filho também para a família. Aí a Perpétua disse: aqui quem sente dor sou eu. Lá o Espírito estará por mim. E na verdade as duas foram mortas sem nenhum pingo de grito. Caladas. Porque elas confiavam. Entregaram os 5 pães e 2 peixes. A vida. Né? E Deus fez um milagre extraordinário na vida dela. Até hoje, isso foi no ano 200 e pouco. Até hoje a igreja, na ordenação, deve ter, né? Santa Felicidade Perpétua. Já tem quanto? 1.800 anos depois, a igreja ainda honra essas mulheres. Então, o que eu quero hoje é encorajar vocês. Ah, padre, eu não sei nada. O que eu posso ajudar aqui na igreja é limpando a igreja uma vez por semana. Ok, me dá seus 5 pães e 2 peixes. E Deus vai fazer uma coisa extraordinária. Não, o que eu posso fazer é um biscoitinho para dar os 5. O que eu posso fazer é cantar. Né? Dar os 5 pães e 2 peixes. Padre, eu não sei o que fazer. Vem, faz qualquer coisa. Dá os seus 5 pães e 2 peixes. E aqui todo mundo será saciado. Esse saciar vai ser você e sua família, mas é o saciar de paz, é um saciar de felicidade que dinheiro não compra. Que dinheiro não compra. Acreditem nesse projeto. Não duvidem da igreja. Não duvidem. Mesmo que paguem um preço por isso, perseguição na família, perseguição dos outros no trabalho. Tem gente que é perseguido no trabalho, na família, por ser cristão. Mas isso vale a pena. Porque quanto mais você oferece os seus 5 pães e 2 peixes, mais você vê a sua vida mudar de uma forma extraordinária. Parece que o universo foi feito para você. Parece que Deus só pensa em você. O tanto que o amor dele é grande. É um amor de pai para o menininho que confia plenamente nele. Lembra daquele padre que eu mandei o vídeo? Que ele teve uma sensação pós-morte. Lembra? Alguém assistiu? Ele é um padre do Paraná, de Maringá, que estava muito mal, teve um momento quase de morte. Ele teve uma visão sobrenatural do céu, chegou lá, conversou com São Miguel, está lá nos grupos. E São Miguel falou: é uma pena que poucas orações chegam até o altar de Deus por não confiar. Por não confiar no que Deus pode fazer. Mas, repito, peça a virtude da fé. É Deus que te faz confiar. É Ele que move você. Reza, pede, busca os sacramentos, reza em família. E não importa o que você está passando. Se um dia você estiver com depressão, você fala: Senhor, hoje eu te ofereço a minha depressão. Esses são os meus 5 pães e 2 peixes. Você vai ver coisas extraordinárias que você nunca imaginou ver. Eu até hoje assusto com o que Deus faz. Tenho certeza que vai assustar muito também. É só Ele que pode, mas sempre para uma criança que se joga nos braços dele. Assim seja.